Agora são 5h26 aqui no 3 em 1. Você pode participar gravando seu vídeo. 931 17 0620. Grave seu vídeo falando justamente sobre o assunto que a gente abre agora. Mais um assunto aqui no 3 em 1. Uma decisão que pegou talvez muita gente de surpresa após a decisão da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara de Curitiba. Lula será transferido para a penitenciária de Tremembé 2, aqui em São Paulo. Ele está preso desde 7 de abril de 2018, na sede da Polícia Federal no Paraná, após ser condenado pelo caso do apartamento no Guarujá. E de acordo com o juiz coordenador e corregedor do DECRIM, o petista vai para Tremembé. Juiz Paulo Eduardo Almeida Sorce, ele que deu essa informação. No entanto, o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, afirmou que a defesa do ex-presidente vai tomar medidas para evitar que ele seja transferido para um presídio comum. A penitenciária de Tremembé é conhecida por ter detentos famosos como Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha Isabela, Christian Cravinhos, um dos responsáveis pela morte da família Richthofen, e Misael Bispo, assassino da advogada Mércia Nakashima. Eu começo com o nosso Josias de Souza. Diga, Josias. Sabe, Tiago, que eu tenho a impressão de que essa decisão da juíza de Curitiba é uma decisão correta. Passava da hora de transferir o Lula para de uma sala especial para uma cela convencional, mas ela chega na hora errada, porque nesse momento está se discutindo se o Lula vai migrar do sistema do regime fechado para o regime semiaberto por conta de uma progressão normal da pena, já que o STJ reduziu a pena dele para 8 anos e alguma coisa. E, simultaneamente, está se discutindo no Supremo a suspeição do Lula na segunda turma do Supremo. Então, nesse momento, depois que o Lula já passou 1 ano e 4 meses em cana lá em Curitiba, eu acho que a Polícia Federal não deveria ter pedido a transferência dele e a juíza talvez não devesse ter autorizado nesse momento, porque há uma segunda condenação já imposta ao Lula, e no caso do sítio de Atibaia, ele está preso por conta do triplex do Guarujá. Há uma segunda condenação no caso do sítio, ele já recorreu, a defesa de Lula já recorreu ao TRF4 e o TRF está para julgar isso. Então o ideal seria, a meu juízo, esperar esse julgamento. Muito provavelmente o TRF deve confirmar a segunda condenação do Lula e aí ele teria uma cana mais longeva, um período mais alongado na cadeia. Aí sim a Polícia Federal justificaria o pedido de transferência, alegando que não dá mais para ficar no prédio da superintendência, que é hora de transferir para uma prisão comum. Eu acho que essas oportunidades sempre nos dão a chance de discutir esse privilégio da prisão especial. O Sérgio Moro trancou o Lula numa sala, entre aspas, reservada da Polícia Federal, e ele atribuiu esse privilégio à dignidade do cargo que o preso ocupou. Outro juiz lá de Minas Gerais, Luiz Carlos Rezende, também enviou o tucano Eduardo Azeredo para uma sala de Estado Maior. Por quê? Segundo o juiz lá mineiro, as penitenciárias de Minas Gerais, alegou ele, entre aspas, passam por problemas de toda sorte. Então não era razoável que se enviasse o Azeredo, entre aspas, personagem de inegável status, um ex-governador de estado, para uma cela de comum, num presídio convencional. No Brasil, os criminosos são tratados conforme o status social, o que é deplorável. Às vezes se considera também a graduação profissional do preso para estabelecer as condições da prisão. Um político poderoso, qualquer cidadão com canudo universitário, médico, advogado, jornalista, mata uma pessoa, rouba dinheiro público e vai para uma prisão especial. Um jovem da periferia flagrado com uma pequena quantidade de maconha é enfiado numa cela superlotada, vira mão de obra para as facções criminosas e ninguém reclama. Agora mesmo foram mortos lá mais de 50 pessoas num presídio de Altamira, no Pará, e não houve essa comoção toda. Agora 60 parlamentares foram ao Supremo, porque determinou-se a transferência do Lula para um presídio convencional. Estão lá os parlamentares pressionando o Supremo para impedir essa transferência. Eu acho que um ex-presidente, um ex-governador que se beneficiam de dinheiro roubado do povo, não podem ter acomodações com banheiro privativo, TV individual, tem que enfrentar mesmo a cana, tem que assegurar a integridade física, a segurança, tudo muito bem, mas vai para uma cadeia convencional. Rodrigo Constantino. Isso aí, demorou demais, o timing pode ser discutido, mas demorou demais.
a Polícia Federal já tinha gasto quase 5 milhões de reais só para manter o Lula lá naquele spa, né? Mais do que o valor de mercado do triplex e do sítio junto. Então, é um absurdo isso, né? O ex-presidente Lula, certa vez, se referiu a Sarney como uma pessoa que não era comum. E isso mostra a mentalidade dessa turma. Eles são a casta de privilegiados que olha para o resto do povo, apesar de toda a retórica de igualdade e tudo mais que a esquerda tem, eles olham com certo desprezo, eles estão acima. Ele não pode pagar da mesma forma que o cidadão comum. Não existe igualdade de todos perante a lei na mentalidade dessa turma, né? Então, veja, Lula ter sido presidente é um agravante, né? Ele não tem nada que ter esse tipo de privilégio. E na hora que esses políticos poderosos começarem a ir pagar as suas punições em prisão comum junto com os outros, talvez aí comece a ter um pouco mais de dignidade para todos os presos nas prisões. Talvez aí eles comecem a defender, por exemplo, construir mais prisão, em vez de ficar com essa retórica sensacionalista de que o Brasil prende demais e não precisa de mais prisão nem coisa alguma. Não, o preso está lá, cometeu um crime, tem que ser julgado pelo crime que cometeu e pagar por ele. Não tem essa de privilégio. Então, agora, de novo, né, fica evidente já que não é um cidadão comum. A quantidade de vezes que o STF, super atarefado, parou para decidir coisas imediatamente sobre Lula, não está no gibi, né? Quer dizer, hoje mesmo o presidente do STF, Dias Toffoli, já falou que vai dar uma decisão célere, provavelmente ainda hoje, né? Provocado pela turma Rodrigo, do Lula. Mais do que isso, eles já estão lá reunidos. O Supremo, o Toffoli levou para o plenário. Então, o plenário agora reunido no Supremo para discutir a questão do Lula. O STF vai virar STL, Supremo Tribunal do Lula. Porque tudo que entra do Lula é decidido pronta e rapidamente. Isso é absurdo, né? Exatamente esse é meu ponto. Quer dizer, trata-se de um cidadão muito acima daqueles réis mortais que pagam a conta e que foram roubados por ele, né? Que foram roubados pelo meliante, pelo marginal que está preso. Então, acabar com esse circo também que tinha ali, essa coisa toda da turminha da mortadela que ficou instaurada ali em Curitiba. Então, tem que ir para a prisão comum e como o governador João Dória, rebatendo, né, uma acusação de Gleisi Hoffmann, respondeu, né? E se tiver que trabalhar, que trabalhe, talvez pela primeira vez na vida. Qual o problema? Não mata ninguém, não. Ô, Vera, e os bastidores de toda essa questão, hein? Tem esse lado político, mas antes eu quero dar o meu pitaco na questão jurídica. Eu concordo com os dois no mérito. Eu também acho que não tem de ter prerrogativa especial para presos, mas existe, né? E existe na jurisprudência e na lei. Pedir para o pessoal do vídeo colocar aí a decisão do Moro quando da prisão do Lula, em que ele, Moro, determinou que ele fosse para uma espécie de Estado-Maior. O Josias até se referiu a essa decisão em razão da dignidade do cargo que ele ocupou. O mesmo foi decidido em relação ao Michel Temer, quando ele foi preso preventivamente pelo juiz Marcelo Bretas. E, como disse o Josias, no caso do Eduardo Azeredo. Existe uma lei que é de 86, mas que foi recepcionada pela Constituição, acho que pode tirar já do vídeo a coisa aí, já pode voltar para nós. Essa lei, ela fala em prerrogativas de segurança dos presidentes e dos ex-presidentes. Ela não prevê a possibilidade de prisão, porque não havia precedente de um ex-presidente preso. Acho que o legislador não pensou que fôssemos viver esse tempo no Brasil. Mas, por analogia, ela é aplicada para se determinar que haja também uma sala especial por questões de segurança. Então, eu acho que o Supremo, para não ser o Supremo do Lula, deveria arbitrar isso de uma forma definitiva e geral para todos os presos, para que a gente não fique preso a esse casuísmo eterno, com que eu também concordo, paralisa a justiça, paralisa o país, fica todo mundo aí à mercê das circunstâncias, vendo o que vai ser o próximo capítulo da novela Lula, e isso não é nada razoável. A gente precisa criar no Brasil uma cultura de que a pessoa cumpra a sua pena e que a impunidade seja combatida independentemente de quem seja este preso. Então, espero que o Supremo não fique preso apenas ao caso do Lula e dê uma disposição geral para isso, até porque o Lula foi o primeiro, mas talvez não seja o último. O Temer responde a uma série
de inquéritos, processos, é réu em vários deles, já teve prisão preventiva decretada, e a governadores, a vários outros que podem querer evocar esse princípio aí da dignidade do cargo, e é preciso que haja de fato um princípio, de fato uma lei, de fato uma regra, e não só um puxadinho para o Lula. E aí eu queria fazer um comentário político quando você fala dos bastidores, que é esse cárcere conjunto que o PT insiste em ter juntamente com o Lula, né? Eles tinham, olha o que aconteceu hoje, tinha um ato marcado para falar de economia, uma tentativa do PT de finalmente dar alguma palavra sobre economia, sobre reforma da Previdência, sendo que ele foi absolutamente ausente nesse debate. E, em virtude da decisão do Lula, mudou-se o objeto do ato, passou a ser imediatamente um ato em prol do Lula, com o Fernando Haddad e todos os demais marcharam para o Supremo. É um partido, hoje também ele, única e exclusivamente voltado para a defesa do Lula, para falar do Lula, para Lula livre, que não tem nada a oferecer de projeto à sociedade. Não tem nenhuma meia-culpa em relação aos seus crimes e não tem nenhum projeto de futuro. É um partido preso juntamente com seu principal líder. É uma coisa lamentável. Diga, Rodrigo. Não, concordo, mas é só um ponto para não deixar passar, que a integridade física de um ex-presidente, é óbvio, tem que ser levada em conta numa decisão dessa. E tem que ser garantida pelo Estado, como deveria ser garantida de qualquer preso. Um massacre lá, como foi bem lembrado por Josias, é um absurdo, né? E a própria reação do presidente Bolsonaro também é absurda nesse sentido. Agora, eu estou mais preocupado com a integridade física dos brasileiros. Veja, se juntar Lula, Cravinho e Nardoni numa pelada ou num banho de sol, eu tenho medo que nasça um Comando Vermelho 2. Esse é mais perigoso para os brasileiros do que qualquer coisa. Quer falar, duas coisas aí que eu queria mencionar, se você me permitir, Thiago. Vamos lá. A primeira é que parece que já tem, nós vamos confirmar isso, mas parece que já tem uma maioria ali no STF suspendendo a transferência do Lula. Aparentemente, eles pelo menos não libertaram o Lula, o que já é um mal menor. Agora, tem esse ponto que a Vera levantou, de fato, a legislação prevê essa sala de Estado Maior, mas eu li a decisão aqui da juíza Carolina Lebus, lá de Curitiba, e ela enfrenta essa questão que foi levantada ali no processo pela defesa do Lula. Ela alega, evidentemente o direito não é uma ciência exata, mas a juíza me parece que enfrentou muito bem essa questão. Ela diz o seguinte, que esta previsão de que a autoridade, como o ex-presidente da República, por exemplo, seja detido numa sala de Estado Maior, que é uma sala com algo como 15 metros quadrados, banheiro privativo, previsão de televisão privativa também e tal, tudo isso. Esse tipo de prisão se dá quando o ex-presidente, como ocorreu com o Temer recentemente, está preso cautelarmente, quando ainda não há uma condenação em segunda instância. Então, aí sim se aplica esse tipo de prisão. Segundo a juíza, pelo que eu li do despacho dela, ela entende que, havendo uma condenação, como houve no caso do Lula, em segunda instância, que justifica a prisão, ainda que em caráter provisório, sem um trânsito em julgado, a juíza entende que aí já não cabe a prisão em sala de Estado Maior. Ela acha que pode haver até uma prisão especial, mas no presídio, assegurada a integridade física da autoridade ou da ex-autoridade presa, e admite até a hipótese de que seja preso numa cela coletiva, desde que não ameace a sua integridade. Então, a defesa do Lula argumentou tudo isso, a juíza enfrentou a questão e fez essa argumentação. E só confirmando a informação que você passou, realmente é isso mesmo, o Supremo suspendeu a transferência do Lula, então ele vai ficar em Curitiba, Vera. Fica em Curitiba, depois a gente vai ver a questão da progressão da pena, se ela chega antes da sua condenação em segunda instância no caso do sítio, e se, portanto, ele vai para um semiaberto ou uma domiciliar ou algo do gênero. Só sobre isso que o Josias falou, eu também li a decisão da juíza, me parece que ela, assim como outros pareceristas, interpreta, porque a lei não é textual, e nem numa coisa e nem na outra, então tudo está muito nesse terreno da subjetividade. Há um parecer do criminalista, um dos principais criminalistas do Brasil, o Lênio Streck, que é do sul do país, que ele diz que essas prerrogativas do cargo, elas são vitalícias e que, portanto, não seriam sustadas ainda que a pessoa deixe o cargo, etc, etc. Eu acho que caberia ao Supremo dar uma decisão que fosse aí
paradigmática, que tivesse efeito vinculante ou pelo menos repercussão geral, para que a cada soluço do Lula não parasse o país. No mundo ideal, né, Vera? No mundo ideal, você tem razão, uma interpretação do Supremo já resolveria, mas eu acho que no mundo ideal, o Congresso devia deliberar sobre isso, né? Porque quando se discutiram essas leis, não havia essa perspectiva de encarceramento de presidente da República, mas no Brasil isso virou moda, né? Já tem 2 que passaram pela cadeia, tem ainda a Dilma que está respondendo a processo aí, não se exclui a hipótese de que ela também passe uma temporada na cadeia. O ideal é que o Congresso deliberasse sobre isso, e eu acho que quando você argumenta a dignidade do cargo e tal, como a defesa do Lula alega, um presidente que rouba dinheiro público perde a dignidade, a meu juízo. Deve ser tratado com todo o rigor da lei e deve ser tratado como um preso convencional. Ele próprio feriu a dignidade do cargo. Evidente, né? Evidente. Então acho que o ideal é que o Congresso decidisse rigor, se a lei não tivesse rigor, o sentimento de vingança se alastra pela sociedade, porque a punição legal é justamente a institucionalização do desejo de vingança. Né? Vamos lembrar como é que acabou, eu vou fazer aqui uma hipérbole, uma comparação exagerada, mas vamos lembrar como é que acabou Mussolini. Quando o povo se dá conta de que foi traído e vê o estrago que foi deixado como legado por alguém com um viés autoritário e corrupto e tudo mais, o desejo do povo é de vingança, é de sangue. Se o STF toma esse tipo de decisão, se o Lula permanece num spa, com esteira e televisão recebendo visitas e dando entrevistas, isso vai gerando uma sensação na população de revolta. Isso é esticar a corda, isso é perigoso para o esgarçamento do tecido social e para a própria credibilidade das instituições no país. Alguma complementação, Vera? Só para a gente fechar, né, o assunto? É isso. Mas, de qualquer forma, então fica essa decisão, ele não será mais transferido para São Paulo. Exato. Exato.